Você é aquela pessoa que normalmente pensa antes de agir? Você já parou para pensar nas consequências das suas atitudes, daquilo que você quer fazer, daquilo que você planeja? Se você nunca parou para pensar sobre isso, esse vídeo é para você. Olá para você, eu sou a Jaqueline Salles, esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Então todos os dias tem uma palavra aqui para você, vou deixar uma playlist aqui em cima. E se esse conteúdo é um conteúdo bacana, onde você pode extrair lições, onde você pode conhecer a Bíblia de um jeito fácil, simples, nada complicado, eu convido você a se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E aos sábados tem vídeo também, mas com uma temática um pouquinho diferente. Antes da leitura de hoje, eu quero convidar você também a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina a Tua palavra, nos ajude a extrair lições valiosas e que possamos aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude a entender. Abra a nossa mente para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar, que a Tua palavra molde o nosso coração, deixando o nosso coração ensinável, obediente, temente ao Senhor, um coração disposto a obedecer. É o que eu peço ao Senhor e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Hoje a palavra de Deus, Gênesis 27. Hoje nós vamos aprender duas consequências. Aliás, quais lições podemos extrair? Quais duas lições podemos extrair de consequências de atitudes que tomamos? Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Se você tem uma Bíblia aí, leia comigo, escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que você está lendo e bora lá aprender juntos. Gênesis 27 está escrito assim: Quando Isaac já estava idoso e os seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe o pai: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, vai para o campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca estava escutando quando Isaac falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouviu teu pai falar para o teu irmão Esaú: Traze-me uma caça, faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Depois leva-o ao teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da tua morte. Porém, Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso. E se o meu pai me apalpar, eu serei como enganador aos teus olhos, assim trarei maldição sobre mim e não bênção. Mas a sua mãe respondeu: Meu filho, caia sobre mim essa maldição, somente obedece a minha voz e traze-os para mim. Então ele foi, tomou-os e os levou para sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Cobriu-lhes as mãos e a pele lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e deu a seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que tinha preparado. E Jacó foi até o seu pai e o chamou: Meu pai. E ele respondeu: Estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça para que me abençoes. E Isaac perguntou ao seu filho: Como foi que achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus mandou-a ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: Aproxima-te para que eu te apalpe e verifique se és mesmo o meu filho Esaú. Jacó aproximou-lhe de seu pai Isaque, que o apalpou e disse:
A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não reconheceu, porque as suas mãos estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e ele o abençoou. No entanto, Isaque perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Seu pai então lhe disse: Traze-me a caça de meu filho e comerei dela para que eu te abençoe. E Jacó trouxe-lhe a caça e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, o seu pai: Meu filho, aproxima-te agora e beija-me. E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te deu do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra a fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações, se curvem diante de ti, sê Senhor de teus irmãos, e os teus filhos de tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos os que te abençoarem. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó e este saiu da presença de seu pai, o seu irmão Esaú chegou da caça. E também fez um guisado saboroso. E levando a seu pai, disse-lhe: Meu pai, levanta-te e come da caça de teu filho, para que me abençoes. E Isaque, seu pai, lhe perguntou-lhe: Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou teu filho, Esaú, teu primogênito. Então Isaque, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: Então quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo ao seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Porém Isaque respondeu: Teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. E disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei todos os seus parentes por servos, e o enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou ao seu pai: Tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás, mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e disse consigo: Os dias de luto por meu pai estão chegando, então matarei meu irmão Jacó. E relataram-se a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e por isso ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: O teu irmão Esaú está se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz, levanta-te, refugia-te na casa do meu irmão Labão em Harã, e demora-te uns dias com ele até que passe o furor do teu irmão, até que acabe a ira do teu irmão contra ti e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque ficaria eu sem os meus 2 filhos num único dia. E disse-lhe Rebeca a Isaque: Eu estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus, e se Jacó tomar uma mulher dentre as filhas dessa terra, mulheres dos heteus como essas, por que deveria eu ainda viver? Uau, gente, olha que situação. Isaque já estava idoso, já estava prestes a falecer, e ele queria abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Na cabeça dele, o primogênito, que o normal seria esse. Mas lembra que a gente leu uns dias atrás que Esaú, ele desprezou a primogenitura, não estava nem aí e trocou por um prato de lentilhas, junto com Jacó? E o que acontece? Rebeca ouve tudo aquilo.
E ela entende a questão da bênção, ela entende o que significa ser abençoado, né, no caso por Isaac. Ela fala para Jacó agir exatamente como Isaac esperava, para ele se passar por Esaú. E é interessante que Jacó entende que isso é errado, ele sabe que ele estaria sendo enganador, mas ela insiste e ele ouve a sua mãe. Então aqui é interessante observar que essa atitude não parte de Jacó para ser um enganador, mas parte da mãe. Ela tem interesses, ela tem ambições para ela insistir para Jacó tomar esse lugar de primogenitura, né? E ele ouve a sua mãe, faz tudo conforme a mãe dele ordena. E aí, quando Esaú descobre, acontece aquele rolê dentro da casa, né? E é interessante que quando a gente vê, parece que naquele momento a ficha de Esaú cai e entende qual é o princípio, qual a importância da primogenitura. Só que aí já é tarde demais, ele já perdeu. Então, quais são as duas lições que, pelo menos eu lendo aqui o texto, eu consigo tirar? As consequências que vieram sobre Rebeca. Ela conseguiu o que queria, mas isso custou a paz da casa dela, porque um irmão Esaú passou a odiar Jacó e ela teve que mandar Jacó embora para os dois não se matarem, né? Tanto que ela fala, por que eu ia perder meus 2 filhos no único dia? Mas ela conseguiu o que queria, mas olha a que preço, né? E também a outra lição que eu consigo tirar daqui é as consequências sobre Esaú. Na hora que ele foi vender o direito de primogenitura, talvez ele não tivesse pensado o que isso realmente iria lhe custar. Mas quando ele entendeu um princípio, ele já viu que era tarde demais e não tinha uma única bênção para ele. Já estava tudo com Jacó. Então, na verdade, quem saiu bem na história foi o próprio Jacó. Então é importante a gente pensar tanto no que aconteceu com Rebeca quanto o que aconteceu com Jacó, quais são as consequências quando a gente toma atitudes, a gente não para pensar. Tipo, eu quero isso a todo custo, eu quero conseguir, esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Mas a que custo? O que isso vai te custar? Vai valer a pena? Então fica aí essa reflexão pra gente, tá bom? É muito importante a gente ter sempre ciência, né, de que tudo que a gente vai fazer sempre vai ter alguma consequência, seja ela boa, seja ela ruim, mas vai ter. A gente sempre vai colher das nossas decisões. E eu acho que o texto ele deixa essas lições bem claras pra gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo. Não perca. Tchau, tchau.